É o seguinte, a aula de hoje, analisando a reportagem, está na tela para vocês. E aí vamos lá, apresentação da aula. Já dá um print na tela, porque eu coloquei lá os códigos das habilidades para vocês. Olha lá. Objetivo da aula, reconhecer o gênero textual jornalístico reportagem, identificar e compreender estrutura, composição e elementos característicos do gênero textual reportagem, realizar análise linguística do texto estudado e identificar aspectos linguísticos e gramaticais na reportagem. Tá uma aula assim, bem densa, né? Falando sobre análise linguística, identificar aspectos e tal, mas eu trouxe uma coisa um pouco mais leve aqui hoje também, porque o assunto do texto é um assunto que remete à educação física. E se fala de educação física, fala de quem? Fala da professora Mara. Mara está aqui comigo. Olá, Mara. Olha, eu estava com eles há pouco e falei, deixa eu ir correndo, porque eu vou para a aula do professor Mara. Obrigada pelas palmas. Então, é um prazer estar aqui. Ah, quer dizer que você estava com eles. Eu estava com eles. Você viu o que é? Aquele negócio de professora que estava dando aula pro 9º ano e fez dobradinha, só que agora, dobradinha. Né? Só não é educação física. Mas é na mesma turma, É a mesma coisa, porque você vai falar de educação física aqui. Vou? Bom, vai, você vai falar. Ah, é verdade. Só falar, tá? Mais nada. Não, é assim, ele me convidou, então o texto que ele trouxe, né, para analisar, conforme até o título da aula, e aí eu propus uma prática simples para ele e ele topou. Sim, gente. ela vai fazer, com certeza ela vai fazer aqui, eu vou deixar ela fazer durante muito tempo e vou ficar olhando, porque não é a minha praia. Vamos lá, conteúdos de hoje. Leitura e interpretação do texto reportagem, análise linguística e gramatical do texto. Aí, como eu falei, está no volume 3, sequência de atividade 4, páginas 49 a 50. Acompanhem lá comigo. Pergunta inicial, né? Qual é a função da reportagem? Então, como a gente já falou muito sobre gêneros textuais, só lembrar vocês, qual que é a função desse texto jornalístico na reportagem? Vou dar um minutinho e já voltamos com a participação de vocês. Então vamos lá no ano. Eles deram boa tarde aqui, Mauro. Aí, mas assim, falando na função da reportagem, eu posso falar? Porque, pode falar, claro. As respostas estão aparecendo. Sim. É informar, né? Eu vejo uma reportagem para eu me informar sobre algo, é isso? É um texto jornalístico e é informativo, muito bem, Mara. É um texto informativo, ou seja, é um texto que a gente procura informações sobre dado assunto. Aí tem aquela diferença entre reportagem e notícia, porque a reportagem está ligada a uma pesquisa maior. Então, vamos assim, Mara, é assim, ó, se você está falando sobre, por exemplo, vamos falar sobre algo relacionado à sua disciplina, né? A gente está falando sobre prática esportiva na periferia, digamos, né? Então, tem parques lá de prática esportiva. A gente tem um acontecimento específico sobre a prática esportiva no determinado bairro. Então, alguém vai lá, um repórter vai lá e fala assim, olha, hoje está acontecendo aqui um evento de prática esportiva, tal. Isso a gente chama de notícia, certo? É informativo também, só que é notícia. Por quê? Porque é um fato que está acontecendo, o que aconteceu e precisa ser relatado. O que é a reportagem? A reportagem é quando alguém quer aprofundar sobre esse assunto. Por exemplo, você quer falar assim, por que não há tantas praças de prática esportiva na cidade? Certo. Aí alguém vai sair para pesquisar sobre isso. Um repórter, obviamente. E aí ele vai trazer diversos fatos e situações e opiniões sobre aquele assunto. Então você percebe que a reportagem é um pouco mais ampla, né? Ela vai aprofundar mais no assunto, mas é informativo sim, e é jornalístico. Então a reportagem ela tem esse sentido. Aí até brinco com o pessoal, né? Se a gente fosse falar em programa global aqui, por exemplo, a notícia seria o Jornal Nacional e a reportagem seria o Globo Repórter. Né? Você vê que aprofunda mais. Vamos lá, gente. Lendo a reportagem.
A gente já vai conversar sobre o assunto. Agora a gente vai entrar propriamente no assunto que a professora Mara vai nos ensinar aqui hoje. Primeiro a gente vai ler o que é a reportagem. Tá? A reportagem é um gênero textual do campo jornalístico que procura informar sobre um fato de forma mais aprofundada. Isso quer dizer que na reportagem o autor se preocupa em trazer ao texto informações mais detalhadas sobre os eventuais porquês do tema apresentado. Por outro lado, é importante lembrar que, nesse gênero, o enunciador tem uma tendência a manter a impessoalidade, fazendo escolhas lexicais que mantêm o foco nos fatos. Por isso, o repórter, sempre que quiser evidenciar um viés de pensamento, deve fazê-lo pela inserção de dados, exemplos e falas de autoridade. Essas informações normalmente são introduzidas por elementos linguísticos que provocam efeitos de sentidos diversos. Reconhecê-los e interpretá-los adequadamente é a chave para o aprofundamento da proficiência leitora. Então, é só um apanhado aí de novo do que seria a reportagem, né? Então, está bem resumido ali, mostrando que quando o repórter ou o autor do texto ele está escrevendo a reportagem, ele faz escolhas lexicais para levar o leitor pelo caminho que ele quer que ele percorra, já que a impessoalidade é uma marca do texto. Então, como a gente sabe que não existe nada totalmente neutro, totalmente impessoal, são as palavras que tornam o texto impessoal, tá? Embora tenha muito ali do repórter e da sua escolha. Vamos agora ao texto. Eu fiz uma síntese, tá, gente, do texto das páginas 49 a 50. Por quê? Porque o texto é muito longo. Então, se a gente fosse lê-lo inteiro aqui, né, Mara? A gente não tem muito tempo, aí você não falaria muito. Não falaria muito. É um texto com muitas especificações sobre o que ele vem trazendo. Então, ele vai falar de treinos, eu já estou adiantando para ele. Ele vai falar de tipos de treinos, e aí ele coloca detalhe, ele diz onde essa ele fala do pesquisador, o local, muito detalhe, né? Aquilo, então, a gente pegou o quê? Pincelei as informações que são importantes para a gente entender. A Mara já está aqui, vai esclarecer a gente sobre essas informações. Por isso a síntese, tá? É um resuminho aí em tópicos. Vamos à tela, então. Treino curto e com máxima intensidade leva a maior gasto de calorias após exercício. Pesquisadores compararam 3 protocolos de exercícios. Resultados mostraram o quanto cada um deles eleva o gasto calórico após o fim de treino e pode ser útil a profissionais de educação física. Primeiro tópico. A perda de calorias está relacionada ao protocolo adotado pelo praticante. Uma revisão sobre o tema foi publicada na revista Obesity Reviews. Segundo tópico, pesquisadores da EEFE, que é a Escola de Educação Física e Esporte da USP, compararam 3 tipos de protocolos. Aí a gente vai falar deles. Primeiro é o SIT, Sprint Interval Training, que propõe a máxima intensidade em um curto período, como correr durante 20 ou 30 segundos na maior velocidade e pela maior distância possível. A gente está falando aí quase que os 100 metros rasos, né? Que não é nem 30 segundos, né? É menos de 10, né? Sim, então, e pensa que o velocista, ele acaba alcançando uma marca maior do que a que ele costuma fazer, na verdade. Sim. Só que daí tem um tempo depois de dar uma descansada. Então é aquela coisa, aquela explosão, né? Isso, ele faz a explosão, isso é bem intenso, e aí depois ele precisa do descanso. Imagine você fazendo essa explosão, assim, em seguida. Ele precisa ter a recuperação. Sim, senão aí não vai, o corpo não vai aguentar, né? Você se imagina? Eu não me imagino, nunca me imaginei nisso, isso é louco. Vamos lá, 20 a 30 segundos na maior velocidade e pela maior distância possível foi o que apresentou o maior consumo energético após o exercício. Então, nesse teste, foi o que apresentou o maior consumo. Tá? Certo. A gente vai falar sobre isso depois, qual que é o melhor, por isso que eu trouxe a Mara, porque a Mara vai falar exatamente sobre isso, porque a gente começa naquele papo de, não, esse é o melhor, porque pra mim foi o melhor, mas eu não quero nem adiantar, a gente vai falar sobre isso depois. O tópico seguinte fala o seguinte, o exercício contínuo no qual o participante consegue sustentar o ritmo sem interrupções, esse é o mais comum, né, Mara? Exato. É o da academia, né, é mais aquele da academia, de ficar ali o tempo todo ali na bicicleta, na esteira ou em outro aparelho, fica um tempão ali contínuo. E aí você vai para academia, você se prepara para o aparelho, você vai fazendo continuamente os exercícios. Não tem essa questão da explosão, de você chegar no seu máximo e precisar dessa recuperação
toda. Tanto é que entre as séries a gente dá ali. Então eu tô fazendo um treino. Eu dou o quê? 30 segundos, no máximo 40, 1 minuto de descanso. Agora é muito diferente do que a gente citou anteriormente. Do que a gente citou anteriormente. Tanto é que esse, você viu que não tinha nenhum código, ele estava citado ali como aquele que você pratica de efeito contínuo, né? Não tem um código. Aí na próxima tela agora, vai ter a terceira forma lá, o HIIE, que é o High Intensity Intermittent Exercise. Exercício intervalado em que é adotada uma alta intensidade com períodos de pausa. Esse é um pouco diferente do primeiro, porque esse você vai fazer, são intervalos. Então, o seu você fala assim, você vai dar um tempo e pronto, vai dar uma pausa maior. Esse aqui vai ser... Explica pra mim, porque talvez eu não esteja entendendo. Sim, então vamos lá. Imagina eu e você fazendo um sprint aqui mesmo, uma corrida no lugar. E aí eu vou fazer ele mais em séries de 8. Sim. Só que nós faremos esse sprint por 30 segundos, descansaremos 10 e faremos novamente. E nós vamos repetir isso em 8. E é isso que a gente vai fazer. É aquilo que você fala, série de 8, que aí você vai fazer. não ouve o que ela tá falando, não, gente. Isso aí é conversa. Não, isso é conversa sua. Vamos lá. Próximo, a diferença entre eles está na relação entre intensidade e duração do exercício. Que isso é importante o aluno entender. Então, o estudante entender que a relação está entre a intensidade e a duração. Isso, né? É o tempo que se faz. Por isso que quando eles estudam, eles têm as pessoas que são treinadas e eles chegam às conclusões. Então você tem a questão da intensidade, aí a questão do tempo, e eles... É que assim, cada linha tem aquela que fala que esse tipo de treino é melhor, o intervalado com longa duração é melhor, mas tudo isso é estudado pelo gasto calórico que teve, o pós-resultado, né, dos treinos. Vamos ver aqui o próximo tópico, ó. O gasto calórico se estende por horas após a atividade. Isso eu achei interessante. Opa. É que nem quando o pessoal fala, o arroz continua cozinhando, então, mesmo depois de desligar o fogo, né? Olha, perfeita a metáfora, nossa, né? Que eu pensei nisso. Então, você terminou de treinar, o seu metabolismo, ele continua trabalhando, você continua com o seu gasto calórico. Então, não teve essa parada. Então, você não desligou e parou de cozinhar automaticamente, né? Ainda está esquentando. Não se fala isso mesmo, desliga, mantém a tampa fechada. Bem a tampa fechada, que aí ele vai continuar cozinhando. Um pontinho ali, né? Olha, legal, né? Eu fui bem. Você tá bem pra Eu só não tô fazendo exercício, né? Mas teoria tá ótimo.